Dia 31 de março, durante a madrugada, o rapaz chamado Fernando Sastre de Andrade Filho, digo rapaz porque ele só tem 24 anos, colidiu sua Porsche 911 Carrera GTS contra o carro do motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana. Orlando, gente, morreu ali mesmo, na hora do acidente. Fernando Sastre foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga. O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. O estudante de engenharia só compareceu à delegacia na segunda-feira, já que na hora deixou o local do acidente com a mãe dizendo que ia para o hospital, mas não foi. Bom, até o momento, o que se sabe sobre o caso é que durante o depoimento do Fernando na Polícia Civil, feito mais de 36 horas depois da colisão, ele relatou que estava um pouco acima da velocidade que era permitida para o local, de 50 km por hora. E ainda negou estar embriagado. Vale destacar que o laudo pericial indica que Fernando dirigia a 114,8, 115 km por hora. E o que as testemunhas relatam é que teria ultrapassado a velocidade média antes mesmo de perder o controle do carro, tá? Gente, vale lembrar também que nesse acidente ficou gravemente ferido, inclusive perdeu o baço e teve que voltar agora para o hospital, o colega do Fernando, de nome, me ajudem aí, Mel, me socorre no ponto aí o nome do amigo do Fernando, que também é estudante de medicina, estava naquela noite com a namorada, Fernando também estava com a namorada, eram dois casais, eles saíram para jantar. Marcos Vinícius Machado Rocha. Machado Rocha. Eles saíram para jantar, Marcos Vinícius e Fernando com as suas namoradas, e aí depois do jantar foram para uma casa de pôquer. Parece que Fernando e Marcos Vinícius jogaram até por volta das 2 da manhã e saíram de lá. Foi quando aconteceu o acidente. Marcos Vinícius estava na Porsche junto com Fernando Sastre e foi o que... O Fernando Sastre não aconteceu nada com ele, né? Mas com o colega, sim, ele se feriu gravemente, como eu acabei de dizer, e perdeu o baço. E a gente teve aí a morte de um pai de família, um senhor que perdeu aí a sua vida e deixando os filhos inclusive 2 meninos e uma menina, salvo engano. E a gente lamenta muito pelo ocorrido, porque era um senhor que estava trabalhando, estava na velocidade permitida para a via. E aí hoje a ideia é a gente dissecar um pouquinho esse caso e falar um pouquinho dele passo a passo, né? Primeiro, eu acho que a grande questão que ficou aí durante a semana foi que nós tivemos 3 pedidos de prisão para decretação da prisão preventiva do Fernando, né? Justamente pela questão aí da comoção pública, dele teoricamente ter fugido do local com a mãe, que a gente já discutiu e vai falar um pouco disso aqui, que ele não fugiu, na verdade, e a gente vai explicar por quê. E outras coisas mais, talvez fraude processual, enfim. Mas a gente teve aí uma 4ª tentativa que, enfim, o Fernando foi, então, encarcerado. Só que a grande dúvida, inclusive para quem é do meio de direito, mas não milita na área criminal, é o seguinte: como é que pode, uma vez que ele pagou uma fiança no total de R$500 mil, logo depois ele ser preso? Porque na cabeça das pessoas, a fiança substitui justamente a prisão, né? Você paga uma fiança para não ser privado aí da sua liberdade. Então, se ele pagou a fiança de R$500 mil, por que ele foi preso? E aí eu vou já passar a bola aqui para o Dr. Rossini, que é professor de Direito, assim como o Dr. Ivan, e ele vai explicar isso para a gente. Elaine, muito obrigada pela nova oportunidade, não é? Quero cumprimentar a delegada Raquel Galinatti, o Ivan Agostinho,
de fato é qualificada essa bancada. Vamos lá. Com relação ao fato criminoso, é de extrema gravidade. Nós temos no nosso ordenamento jurídico dois dolos, duas formas de entender a conduta dolosa, que é um querer. O dolo direto, eu quero, de fato, e vou até o fim da minha conduta, mas tem um dolo que ele não é direto, mas ele é eventual. A gente tem a teoria do assentimento, ou seja, a pessoa tem consciência de que pode vir a praticar aquilo, ou seja, diante de condições, no caso, foi essa denúncia, vários elementos que fizeram com que a promotoria entendesse e os jurados lá na frente vão ter que analisar, né, a questão de o acusado já ter sido punido anteriormente por suspensão de habilitação, estar alcoolizado, carro de enorme potência, a questão de ter sido alertado para não dirigir naquelas circunstâncias, de ter bebido, ou seja, tudo demonstra que ele assentiu, ou seja, que ele assumiu o risco de produzir o resultado. Não posso falar um palavrão aqui, mas a gente explica para o aluno, é o dane-se. Ou seja, ele aperta o botão do dane-se e fala, olha, isso não espero que aconteça, mas pode vir a acontecer, como de fato aconteceu. Então nós estamos Vou jogar na sorte. Exato, é o dane-se, para não falar um palavrão. Uhum. Sabe? Então, assim, é diferente do crime culposo, que a pessoa não espera que aquilo aconteça. Tá? No dolo eventual, a pessoa está muito perceptível que aquilo pode acontecer. E aí, então a denúncia está muito bem feita, tem a denúncia de homicídio qualificado com relação à morte do motorista, a denúncia é qualificada, duplamente qualificada, não é pelo perigo comum e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de fato, estava dirigindo ali sem, acho que ele nem percebeu que morreu, não é? E também do colega dele, que foi ao carro para que ele não cometesse esse tipo de coisa, o colega de balada, vamos dizer assim, que perdeu o baço. E, então o crime contra esse é lesão corporal, é grave, porque ele perdeu um órgão. Pois bem, a questão que se coloca, e você coloca muito bem, é a prisão, não é? A Polícia Civil pediu por 3 vezes o decreto, representou pelo decreto da prisão preventiva. Na primeira delas, a promotoria não concordou com a prisão preventiva e sugeriu a substituição dessa prisão preventiva, por cautelares, por medidas alternativas à prisão preventiva, conforme a própria legislação permite. Foram 8 condições. 8, ou seja, houve o pagamento de R$500 mil a título de fiança, não deixar o país, recolhimento do passaporte e outras que nós podemos explicar aqui. Só que, depois disso, com a chegada de novas provas, tá? Como laudo, como eventual suspeita de influência da namorada do acusado, agora já réu, porque a denúncia foi recebida, a promotoria entendeu que havia novos elementos para preventiva. O juizinho deferiu sob o argumento de que a própria promotoria havia concordado com as alternativas à prisão preventiva e não concedeu, dizendo, inclusive, que ele tinha domicílio certo, que tinha, enfim, era em tese primário, porque não tem uma condenação transitada em julgado. Mas a promotoria diligente que entrou com recurso em sentido estrito, e como o recurso em sentido estrito no Brasil não tem efeito rápido, suspensivo, ela entrou com uma medida cautelar inominada, que hoje é permitida, e o Tribunal de Justiça, pela 6ª Câmara Criminal, se eu não me equivoco, ela decretou a preventiva. Essa me pergunta o que eu acho. Eu acho que, embora eu tenha sido promotor, como o doutor Ivan, por muitos anos, 30 anos, dessa vez eu vou me posicionar contra essa preventiva. Por quê? Porque tem uma série de fatores. Primeiro, presunção da inocência. Mas ele é culpado. A gente precisa do devido processo legal, esperar que o processo acabe. E mais, é um crime doloso contra a vida, quem julga é o jurado. Não tem características de criminoso habitual, de ser um bandido, de colocar a ordem pública em perigo. E mais do que isso, as medidas alternativas a essa prisão preventiva, elas eram e são, a meu entender, suficientes
para que ele não venha cometer novo crime, dessa mesma natureza ou de outra natureza. Tá? Então, assim, diferentemente do que o desembargador, eu respeito muito, estou com o juiz da causa, que foi pela não prisão preventiva, pelo não decreto da prisão preventiva.